celebrando uma data especial. Hoje é Dia dos Pais. E hoje é o dia em que nós parabenizamos os nossos pais. Alguns puderam se reunir, outros não. Alguns puderam almoçar juntos, comer uma sobremesa gostosa com os seus pais. Outros pela distância, às vezes por conta da pandemia, não puderam estar juntos, mas ligaram, fizeram uma videochamada e de alguma forma parabenizaram ali os seus pais. Hoje foi o dia em que alguns pais receberam presentes, foram presenteados por seus filhos, por seus familiares. Hoje é o dia em que expressamos a nossa gratidão a Deus por ter nos dado os nossos pais. E hoje é o dia também que nós agradecemos os nossos pais por tudo que eles fizeram e fazem. Mas também é um dia que nós sabemos que nem todos puderam celebrar com essa alegria. É um dia que nem todos tiveram esse mesmo privilégio, ou passaram esse dia com esse mesmo entusiasmo. Alguns porque o pai está longe, está distante. Outros porque o pai já não está mais vivo, já não está mais com ele. Outros ainda porque não tiveram um pai presente em suas vidas, em sua vida, e não puderam celebrar este dia com o pai. Outros ainda não celebraram este dia com o mesmo entusiasmo, com o mesmo fervor, porque embora tivessem tido um pai presente, não tiveram um pai amoroso, um pai bondoso. Então esse dia teve muitas emoções. Vários tipos de sentimentos se revelam nessas datas que nós chamamos de datas especiais, nessas celebrações. Mas nós estamos aqui hoje, queridos, para celebrar, porque independente de como tenha sido a sua constituição familiar, ou qualquer que tenha sido o papel do nosso pai terreno na nossa formação, todos nós temos um Pai celeste perfeito, maravilhoso, soberano e magnífico, que nos ama e cuida de nós. E nós estamos aqui hoje para celebrar a esse Pai bondoso, a esse Pai amoroso. E eu posso dizer que eu tenho pai. E você também pode dizer que tem um pai. Eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje eu vou fazer porque eu acho importante a gente dizer isso. E eu gostaria que vocês repetissem comigo: eu tenho pai. Nossa, gente. Vamos lá, eu tenho pai. Amém, graças a Deus, porque nós não estamos falando de um pai terreno, de um pai humano, de um pai falível. Nós estamos falando do Pai celestial, o Pai bondoso e santo. E eu gostaria de elencar aqui algumas características do nosso Pai celeste e dizer que é por essas características e muitas outras também, que nós celebramos a Ele, reconhecendo Ele como nosso Pai. E a primeira delas é que nós temos um Pai e podemos chamar Deus de Pai, porque Ele é o doador da vida. É Ele que é o nosso Criador. Se nós existimos, se nós estamos aqui, se nós estamos respirando, se temos vida, se você tem fôlego de vida, é porque Deus te deu. É porque o Pai te concedeu. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no Salmo 139, versículo 15 e o versículo 16 do Salmo 139, para a gente falar sobre isso. Versículos 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Se
vivemos é por Ele, é por causa dEle. Se estamos vivos ainda, se ainda não descemos à sepultura, é porque não está determinado o tempo dEle. Porque Ele é o dono da vida e a nossa vida está nas mãos dEle. Então nós podemos declarar que temos um Pai, porque Ele nos dá a vida e Deus é o nosso Pai. Nós podemos também dizer que Deus é o nosso Pai, porque Ele não só dá a vida, mas Ele também cuida de nós. Ele nos sustenta. É isso que um pai faz. Ele dá o alimento para o filho. Enquanto o filho ainda necessita de cuidados, ainda necessita ser alimentado, o pai está ali cuidando, alimentando, dando o sustento, dando a firmeza que o filho precisa. O nosso Deus, Ele faz isso em todo o tempo. O Salmo 127 também, ele diz para a gente que em vão a gente vai trabalhar se o Senhor não estiver cuidando de nós. Porque dependemos totalmente do Senhor. Se há alguém que cuida, se há um pai que está cuidando e sustentando os seus filhos, se você tem o pão de cada dia, se você tem um trabalho, se você tem o pão diário, é porque Deus te dá, é porque Deus te sustenta. Se você tem um emprego que você pode chamar de seu, se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem um cobertor quentinho para te aquecer nesses dias frios, é porque Deus está te concedendo, é porque Deus, o Pai, está lhe permitindo. Nós também podemos chamar Deus de Pai, porque Ele nos protege. João, capítulo 17, versículo 11. E eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe aí comigo, porque é muito importante, queridos, nós lermos a palavra do nosso Pai Celeste. João, capítulo 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo por meio deles. É Jesus falando com o Pai. Mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. É o Senhor quem está nos protegendo, é o Senhor quem está nos guardando. Sabe aquele testemunho que quando as irmãs propuseram aqui o desafio, e você lembrou daquele dia em que você recebeu um livramento, e você se lembrou daquele dia em que você foi protegido de alguma forma? Era Deus que estava te guardando, era Deus que estava te protegendo. E se você não lembrou de nenhum, já vai pedindo aí para o Espírito Santo te fazer lembrar, para você fazer isso com gratidão e já cumprir o desafio também, e se lembrar que o nosso Deus é quem nos protege, porque Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele é um Pai amoroso. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido, todos nós sabemos ele de cor. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a todos nós, a todos os seus filhos. Nós podemos crer nesse amor maravilhoso, nesse amor perfeito. Um pai ama seu filho de forma incondicional. É um amor diferente. O amor de Deus é muito mais excelente, é muito maior, a ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus, para que todos nós, seus filhos, pudéssemos nos achegar a Ele. Também no capítulo 17 de João, em que Jesus ele faz uma oração ao Pai, no versículo 26, ele diz assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É impossível, queridos, que um pai e um filho se relacionem sem que haja amor. Na verdade, nenhum tipo de relacionamento ele pode existir sem o amor. Mas o amor de um pai e um filho, ele deve existir. Ele deve estar presente. Não é só aquele pai que coloca a comida na mesa, que paga as contas. O pai tem que amar também. Nosso Deus demonstrou isso de forma grandiosa. Então creia, você tem um pai amoroso. Nós temos um pai que é presente. Muitos filhos reclamam de que seus pais não foram presentes em sua infância, em sua juventude. Isso lhes fez falta, isso lhes fez mal,
porque não puderam ter a presença dos seus pais. Mas uma coisa eu posso te garantir com toda certeza: o Pai Celeste estava e está presente em sua vida em todo o tempo, em todos os momentos. Até naqueles momentos em que ninguém mais te vê, em que ninguém mais percebe o que você está fazendo. Jesus, ele fala: aquele que te vê em secreto. Quem é aquele que nos vê em secreto, senão o Pai? É o Pai que nos vê naquele momento em que estamos orando, nos nossos momentos de oração ali sozinhos. Não tem mais ninguém senão o Pai ali cuidando de você. Naqueles momentos em que você está passando por uma situação difícil e que você precisa de uma ajuda, e que você precisa de um auxílio, e parece que você está sozinho. Não, você não está sozinho. O Pai está lá com você e Ele está te direcionando e cuidando de você. O Pai, ele mostrou que estava presente com o povo de Israel, quando lá no deserto eles precisaram de proteção, e o Senhor estava com eles de dia e de noite. Ele se manifestava como uma nuvem e como uma coluna de fogo em todo o tempo. Não tinha isso de à noite Deus estava dormindo. Não, Deus não dorme, Deus não cochila. Deus em todo o tempo está cuidando de nós. Ele é sim um Pai presente. Nós podemos adorá-lo por isso. Nós podemos também chamar Deus de Pai e declarar que nós temos um Pai, porque Ele é aquele que corrige. E os pais que estão aqui e os filhos que estão aqui também vão poder dizer que pai corrige. Não corrige? Precisa corrigir. Pai precisa impor limites, precisa dizer até onde o filho tem que ir, até onde o filho pode ir, o que ele pode ou não pode fazer. Os pais precisam corrigir os seus filhos. E Deus faz isso com a gente. Deus nos corrige, embora às vezes possa doer um pouquinho. Às vezes a correção dói, mas ela é necessária. Hebreus no capítulo 12 nos fala que o nosso Pai nos corrige porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Graças a Deus. Então, se o nosso Pai Celeste nos corrige, se Ele nos alerta sobre situações que nós precisamos melhorar, ou situações que precisamos deixar de fazer, é porque Ele nos ama. E como eu disse, embora pareça que isso não é legal no momento, isso não traz alegria no momento, mas lá na frente nós vamos ver os frutos de paz e de justiça. Nós também podemos chamar o nosso Deus de Pai, porque Ele nos resgatou para que nós fôssemos chamados seus filhos, quando Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. João no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que a todos aqueles que reconhecerem, que receberem o Filho, terão o direito de chamá-lo de Pai. Então nós temos o direito, e isso não é tirado de nós, de chamar ao Senhor de Pai, porque Jesus Cristo veio a este mundo, se sacrificou, ressuscitou por mim e por você, e hoje nós temos direito de chamar o nosso Deus de Pai. E graças a Deus por isso, queridos, e graças a Deus que nós temos um Pai, que nós podemos chamar a Deus de Pai. E nós, sabendo de tudo isso, qual deve ser a nossa postura? Graças a Deus, eu posso chamar Deus de Pai, eu posso dizer, eu tenho um Pai, você pode declarar, eu tenho um Pai. Mas e aí, agora, o que a gente faz? Pensa aí, qual deve ser a nossa reação ao saber disso? Eu tenho um Pai.
O que a gente deve fazer então? Nós nos alegramos? Sim, isso é importante, é necessário e devemos sim nos alegrar, mas não é só isso. Nós temos algumas posturas, algumas atitudes que nós devemos nos lembrar ou até mesmo mudar quando nós sabemos que o nosso Deus é o nosso Pai. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é: creia. Creia que Deus é o seu Pai. A gente sabe, mas parece que às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente se sente assim tão coitadinho, tão menorzinho, que a gente se esquece que a gente tem um Pai que é o Criador, que é o dono de todas as coisas, que está nos protegendo, que está cuidando de nós, que está nos direcionando, que está nos disciplinando, que está nos amando. Nós nos esquecemos disso e nós sofremos porque nós esquecemos que temos um Pai. Então não se esqueça disso, creia nisso. Creia, Deus, Ele é o nosso Pai. Segunda coisa, viva como um filho amado de Deus. Como é que a gente, normalmente, né, as pessoas que têm boas relações com os seus pais, como é que a gente se comporta na casa do Pai? Na casa do Pai a gente tem liberdade. Na casa do Pai a gente tem amor. Na casa do Pai a gente encontra coisas boas, palavras de elogios. Então, comporte-se como um filho. Você está na casa do Pai. E quando eu digo assim, você está na casa do Pai, e você deve se lembrar disso, da liberdade, do amor, não é só aqui na igreja. É em todos os lugares. Nós temos liberdade para louvar ao Senhor. Nós temos liberdade para glorificar o nome santo dEle. Nós temos esse amor disponível. Nós precisamos viver esse amor. Gente, o amor está aí. A gente só precisa estender as nossas mãos para recebê-lo. Às vezes a gente se sente tão entristecido, tão mal, mas a gente não se comporta como um filho. A gente precisa agir como filho. Se um filho, a Bíblia nos afirma isso, se um filho pede uma coisa para um pai, o pai terreno dá, quanto mais se nós pedirmos para o Pai Celestial. Às vezes a gente se comporta com o nosso Pai Celestial baseado nas nossas relações com os nossos pais terrenos. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem receio de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa, mas a gente não precisa ter isso com Deus. Deus, Ele já sabe de todas as coisas, a gente tem liberdade com Ele, Ele é soberano. Achegue-se à presença dEle como um filho amado e receba esse amor glorioso. Nós devemos viver como um filho do Senhor, de forma que as pessoas saibam de quem você é filho. Eu posso olhar para a Andressa e saber que ela é filha da Edielsa pela cara dela. Ela é a cara da mãe, não é? E muitos se parecem muito com os seus pais. Então você vai num lugar, você já sabe que aquela pessoa é filha do fulano, é filho do ciclano. Mas quando eu digo que nós devemos parecer com o nosso Pai, que as pessoas têm que perceber de quem nós somos filhos, eu estou falando que isso é muito mais do que a aparência física. Nós temos que ter a aparência do Pai Celeste. E como é que isso é representado nas nossas vidas? Não é na forma do meu rosto, não é no tamanho do meu olho, não é no meu cabelo. É nas minhas atitudes, é na minha fala, é no meu viver, é no meu testemunho. É assim que as pessoas percebem de quem nós somos filhos. E se somos filhos do Pai Celeste, nós devemos viver da forma como nosso Pai nos ensina, da forma como Ele nos mostra que devemos viver. E ainda, vivamos como um filho de Deus, de forma a desejar a herança celeste que Ele tem reservada para nós. 1 Pedro 1, versículo 4 nos diz que há uma herança especial que está reservada. E quem é que recebe herança senão um herdeiro? E nós somos herdeiros porque Cristo nos fez herdeiros do Pai. Nós somos filhos e nós vamos receber essa herança.
Que herança é essa, queridos, senão a vida eterna que está reservada, que está preparada para nós? Como filhos de Deus, nós temos direito à vida eterna. Nos foi garantida por Jesus Cristo. Nós fomos recebidos pelo Pai como filhos. Nós fomos reconciliados pelo Senhor Jesus. E hoje nós somos chamados filhos e temos direito à vida eterna. E eu quero convidar você neste momento a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor, crendo que nós somos filhos, desejando viver como filhos. Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver de forma que as pessoas saibam de quem nós somos filhos. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus não deixe a chama da esperança, da alegria, da vida eterna se apagar em nosso coração. E eu gostaria que você se lembrasse que muito mais do que ter o nome de um pai na sua certidão de nascimento, você tem o seu nome escrito no livro do Pai, no livro da vida, e isso é mais importante do que todas as coisas. Então celebremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Vamos orar a Deus. Deus bendito, nós te agradecemos porque somos teus filhos, porque o Senhor nos chamou como filhos, e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós desejamos viver como tais, como filhos amados, desejamos viver este amor. Eu peço, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus cuide de nossa mente, de nosso coração, que possamos nos relacionar contigo, Senhor, de forma livre, com liberdade, com amor, que possamos celebrar a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração. Senhor, que o nosso Pai Celeste, que és Tu, Senhor, seja exaltado em nossa vida, seja exaltado através de nós, seja engrandecido, Deus. Senhor, nós esperamos que todos sintam esse amor de um Pai maravilhoso, que cuida, de um Pai que sustenta, de um Pai que protege, de um Pai que ama. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor é um Pai presente, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, e te celebramos e desejamos ser estes filhos que celebram o teu nome e que as pessoas reconhecem como filhos teus. Seja adorado, Senhor, seja adorado nosso Pai Celeste. Aleluias, graças a Deus. Continuemos a celebrar ao nosso Pai Celeste com alegria em nosso coração.